Bem-vindos de volta ao Mistérios da Greta. Eu sou a Greta Azevedo, do canal Mistérios da Greta. E para começar 2025 com tudo de melhor para vocês e com muito mistério, nós estamos hoje aqui na matriz de São Vicente, na cidade de São Vicente, no litoral paulista, a primeira cidade do Brasil. E aqui nós estamos visitando uma das igrejas mais antigas deste país, que foi primeiramente construída há quase 500 anos atrás, sofreu com uma onda gigante que destruiu tudo e depois, ainda por cima, foi construída, claro que mais distante da praia, foi reconstruída, depois ela foi reformada, depois ela sofreu um incêndio e depois ela foi restaurada. E é o que temos hoje. E nesse restauro ocorreu algo muito interessante que tem tudo a ver com Mistérios da Greta. Além dela voltar quase que ao estado original dela, muitos túmulos foram encontrados, muitas ossadas. Por quê? Porque durante o século XIX, XVIII, XVII, as pessoas queriam e gostavam de ser enterradas dentro das igrejas. Se sentiam muito mais seguras com a questão da própria alma e da salvação dessa maneira. Então aqui foram encontradas muitas ossadas, muitas lápides que estavam totalmente quebradas, foram colocadas ali, mas as ossadas em si, elas estão espalhadas pela igreja, porque o que valia, na verdade, era que a pessoa estivesse sepultada aqui dentro. Não interessava muito o lugar. A questão era a salvação da alma. E, mas claro, as pessoas mais ricas, aquelas que tivessem mais dinheiro, elas pagavam para ser sepultadas pertinho do altar mor, do maior altar da igreja, achando que isso é ajudar mais ainda na salvação da alma. Questão de crença, questão de fé, gente. Mas enfim. E aqui nós temos então, finalmente, um patrimônio histórico preservado da maneira como deve ser. E além do primeiro prédio da Igreja Matriz, construída em 1532, pelo Martim Afonso de Souza, ter sido destruída em 1542 por um, aspas, maremoto, que na verdade deve ter sido uma grande ressaca ou uma super onda, ainda por cima, a versão construída mais tarde, mais distante do mar, foi destruída também por piratas que saquearam o comércio, as casas e a igreja foi junto. Essa versão atual da igreja, ela é de 1757 e foi construída sobre as ruínas da anterior, onde permanece até hoje. Ela foi dedicada a São Vicente Mártir, que era de Saragoça, na Espanha, e perdeu a sua vida em Portugal. Daí talvez a ligação de portugueses com esse santo, São Vicente, que na verdade era espanhol. Na época, as pessoas eram sepultadas não somente dentro da igreja, como também no entorno dela, também era algo que estava valendo, dentro dessa fé, dentro dessa crença de salvação da alma. Então, possivelmente o entorno, as calçadas onde as pessoas pisam, né, a frente, as laterais, os fundos da igreja, com certeza, se a gente fizer uma escavação, vai encontrar uma série de ossadas que devem estar ali até hoje. No último restauro, a igreja ficou bem parecida mesmo com o que deveria ser, né, em 1757, na sua fundação. Nós não fizemos filmagem com som lá dentro porque haviam pessoas em oração e, como em qualquer templo religioso, deve-se manter o respeito quando se faz uma filmagem, né, por exemplo, na parte interior, sem atrapalhar nenhum tipo de manifestação religiosa. Algumas partes também
Não tem como filmar com flash, com iluminação, porque vai estragar com certeza alguma coisa ali que já foi restaurada com muito trabalho, com muito esmero, e nós não queremos isso. Por isso a ausência de flash, iluminação mais forte. E em algumas partes vocês podem reparar que tem uma escuridão um pouquinho maior. Como vocês irão ouvir em alguma parte desse vídeo, o sino não é original. O sino original que estava debaixo das águas do mar, ele foi parar no Museu da USP, o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, em São Paulo. E outras coisas mais também que foram recuperadas também foram parar lá no Museu Paulista e outras no Museu de Arte Sacra da cidade de Santos, que é a cidade vizinha de São Vicente, que fica na mesma ilha. Sim, estamos falando de uma ilha chamada São Vicente, que hoje abriga duas cidades, São Vicente e Santos, que são dois municípios independentes um do outro. As lápides encontradas são de Paulo Freire de Andrada, chefe de esquadra, Dona Florisbela Maria Fogaça de Araújo, Padre Manuel da Ascensão Costa, ex-pároco da Matriz, e B.J. Viana Filho, que sequer completou 1 ano de vida. Mas as ossadas não estão exatamente embaixo das lápides. Eu não consegui maiores informações a respeito destas imagens religiosas, mas eu calculo que sejam do século XIX, porque elas são extremamente realistas e possivelmente com um cabelo humano, que era utilizado na época em algumas imagens mais caras, mais elaboradas e realmente para dar esse tom bastante realista. Chega a impressionar, parece que são duas pessoas dentro de uma redoma de vidro. Uma das coisas que o Martim Afonso de Souza fez, quando ele chegou aqui em 1532 e, dentre outras coisas, fundou a primeira cidade do Brasil chamada São Vicente, ele mandou construir uma igreja. Só que em 1542, ou seja, 10 anos depois, tem uma lenda, e a gente sabe que não é verdade, né? Que teve um maremoto que alagou, inundou uma parte que seria de terra, que seria da construção da primeira vila, só que a gente sabe que não foi um maremoto. Muito difícil isso, cientistas já estudaram, já explicaram que isso é praticamente impossível ter acontecido. Os materiais de construção, eles eram tão frágeis que pode ter sido até uma ressaca mais forte, uma onda mais forte, ter vindo com tudo e devastado esse material todo que já tinha sido construído, né? Inclusive a igreja. Depois ela foi construída mais para dentro, aliás, o povoado também foi mais para dentro do território, longe do mar, inclusive o mar tomou uma parte que era seca. Aliás, existe aqui trabalho de arqueologia submarina. Por quê? Porque tem coisas que estão embaixo das águas do mar até hoje. Algumas delas foram resgatadas, como, por exemplo, o sino da igreja e o pelourinho, que não estão aqui, estão no Museu Paulista, de São Paulo. Só que tem outras coisas lá que ainda continuam lá debaixo do mar e, enfim, ninguém faz nada, né? Para variar. Mas, enfim, gente, aí só no século XVIII que foi construída essa igreja aqui que nós temos, certo? Depois ela passou por diversas reformas, descaracterizações, aquela coisa, né? Vem um para um negócio, vem outro para outro negócio. E, enfim, assim vai e até que chegou, finalmente, o pessoal que fez o restauro dessa igreja. Por isso que ela está tão perfeitinha assim, conforme era no século XVIII. Bem a aparência, né? Fizeram o máximo possível para voltar ao que era realmente ali no século XVIII. Enfim, e aquelas do século XVI se perderam mesmo, não teve jeito.
Nascido em 1500, Martim Afonso de Souza foi um português nobre, militar, administrador. Trabalhou para o rei Dom João III, quem o mandou em expedição ao Brasil para afastar invasores franceses e organizar o povoamento do território, inclusive na época das capitanias hereditárias. E ele chegou a ganhar uma capitania, assim como seu irmão Pero, que também veio ao Brasil. Sua esposa era espanhola de origem portuguesa, chamada Ana Pimentel. A casa em São Vicente, chamada Casa Martim Afonso, que pode ser visitada, na verdade é um prédio de 1896, que tem uma exposição. Porém, o mais interessante é o sítio arqueológico Bacharel, que fica na parte dos fundos e tem a primeira parede. Esse sítio arqueológico traz uma série de mistérios que falaremos um pouquinho mais adiante. A Vila de São Vicente, ela já aparece em alguns escritos, em alguns mapas, com a data de 1502. Só que ela foi oficialmente fundada por um senhor chamado Martim Afonso de Souza em 1532. Aliás, no dia 22 de janeiro, ou seja, o aniversário da cidade está pertinho. Martim Afonso de Souza, ele veio para cá por ordem do rei de Portugal, né, que era dono de tudo aqui. E ele veio para cá porque tinha várias coisinhas acontecendo, o rei de Portugal estava meio preocupado. Inclusive porque existia aqui na região um senhor chamado Bacharel Cosme Fernandes, que é uma história meio misteriosa dessa pessoa. A gente não tem muitas informações sobre ele, né? É uma figura meio misteriosa. Mas o que a gente sabe é que ele estava vendendo produtos, inclusive para os espanhóis, que eram inimigos dos portugueses. E o Martim Afonso de Souza pegou e acabou com a alegria dele. Mandou ele de volta para uma outra cidade, lá no litoral sul, chamado Cananéia. Martim Afonso de Souza, ele fundou os primeiros engenhos aqui de cana-de-açúcar. Ele acabou com a alegria do comércio do Bacharel Cosme. Enfim, gente. E aí pegou o nome dele aqui na região toda. Só que dizem que, na verdade, quem fazia uma série de coisas, uma série de acertos lá do outro lado do Oceano Atlântico, ou seja, em Portugal, era a esposa dele e não ele. Então é um cara que veio aqui, resolveu algumas coisas, a mulher, na verdade, que resolveu um monte de coisa para ele, ele pegou, foi embora e o nome dele ficou aqui estampado para sempre. O Bacharel de Cananéia, talvez uma das figuras mais intrigantes da história do Brasil e uma das mais misteriosas, com certeza. Sabemos que um tal de Bacharel deveria ser um degredado e não sabemos exatamente o motivo do degredo. Foi deixado em terras brasileiras talvez até antes de 1500. Não sabemos também com certeza absoluta o seu nome. Alguns historiadores consideram o nome Cosme Fernandes como o nome mais provável desta pessoa misteriosa. Outros também cogitaram o nome Duarte Pérez e mais alguns, mas Cosme Fernandes é o mais possível. Alguns historiadores chegaram a cogitar que ele fosse judeu, mas parece que isso não confere. Muitos pesquisadores até hoje buscam, inclusive em várias instituições em Portugal, a respeito de documentação do Bacharel Cosme Fernandes, mas nada até hoje de concreto foi encontrado. O que sabemos é que ele fazia comércio com os espanhóis, que eram inimigos dos portugueses na época, e o Martim Afonso de Souza parece que acabou com a folia, acabou com a alegria do Bacharel, acabou com a alegria dos espanhóis, que estavam comercializando com esse tal de Bacharel Cosme Fernandes, e depois o mandou para Cananéia. Questão é que
Na época, vigorava o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividia a América entre portugueses e espanhóis, entre o Reino de Portugal e o Reino da Espanha. E, na verdade, Cananéia seria meio que o limite ao sul, de onde teria essa divisão. Por isso, Cosme Fernandes, o suposto Cosme Fernandes, estaria ali naquela região e fazia comércio, então, com os espanhóis, coisa que não agradou nada o Martim Afonso de Souza, que estava em nome do reino português aqui no Brasil, e o retirou de São Vicente e o mandou de volta para Cananéia. Aqui nós podemos ver a estátua em homenagem a Martim Afonso de Souza na vilinha que foi construída em São Vicente, bem na frente da matriz, tentando reconstituir o que seria a vila de São Vicente no século XVI, mas infelizmente essa reconstituição ela já teve dias melhores. Ela não está muito bem preservada no momento, infelizmente. Contava com exposições, um bom comércio de artesanato, mas está meio aí precisando de alguns reparos, né, de uma revitalização para fazer jus à história dessa cidade tão importante, porque afinal de contas é a primeira cidade oficial do Brasil, São Vicente. Bom, gente, como vocês já devem ter reparado, o local aqui é bem movimentado, nós estamos bem no centro da cidade de São Vicente, então realmente o movimento de carros aqui é intenso. Por isso que tem a matriz aqui e tem também essa vila cultural de São Vicente, que era para ser mais ou menos uma réplica do que seria a vilinha original da cidade, tá? Mas tá mais ou menos. Gente, essa daqui é a réplica de algo tenebroso, chamado Pelourinho, que é onde as pessoas que eram escravizadas, elas eram colocadas em praça pública para sofrer algum tipo de castigo. Elas eram amarradas nesses locais, que existiam no Brasil afora, tá, gente? Não tinha só esse, não. Eram amarradas sem suas roupas e sofriam castigos físicos. Realmente é uma coisa horrorosa na história do Brasil. Pior, impossível. E isso aconteceu do século XVI até o século XIX. Então foram praticamente 400 anos aí de funcionamento desses instrumentos horrorosos chamados pelourinhos em diversas cidades, Brasil afora. Com toda essa riqueza de história que nós temos para contar, jamais podemos nos esquecer daqueles que tiveram suas terras roubadas, que foram todos os povos originários americanos, e também daqueles que foram arrancados de suas terras no continente africano e trazidos para cá como escravizados. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e deixa um comentário. Um beijo da Greta para vocês. Até o próximo vídeo.